Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre constelação familiar. Nós vamos estender um pouquinho mais. Eu vou falar sobre a ordem do amor, né, e as 3 leis que regem essa ordem. A ordem do amor, ela foi criada da constelação familiar, né, através de Bert Hellinger, e ele observou, no período em que ele ficou na África, o quanto os africanos, que faziam parte da tribo onde ele ficou, o quanto eles respeitavam a hierarquia e os seus antepassados. E eles tinham uma técnica muito interessante. Quando uma pessoa errava, todos os membros daquele lugar ficavam ao redor daquela pessoa que tinha errado, e ao invés de julgar e condenar, eles passavam a noite inteira falando várias coisas boas que aquela pessoa tinha feito. Então, a partir daí, ele começou a observar várias coisas que eram importantes para desembaraçar, né, as mágoas, os ressentimentos na nossa vida. Então, ele criou a constelação familiar. E dentro da constelação familiar, nós temos as 3 leis que regem a ordem do amor, né? Na ordem do amor, a gente tem a lei do pertencimento, a lei da ordem e hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. A lei do pertencimento, ela envolve todas as almas que fizeram parte da nossa história, que fizeram parte do nosso sistema familiar. Elas têm o direito de pertencer ao nosso sistema nos dias de hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Um tio-avô que trouxe algum tipo de prejuízo financeiro para a família, que tomou bens da família e deixou o resto dos familiares em alguma situação ruim. Esse tio-avô que trouxe esse tipo de prejuízo para a família, muito provavelmente foi criticado, foi julgado e foi excluído. No momento em que ele é excluído, ele começa a trazer um problema para as próximas gerações que vão vir fazer parte desse sistema familiar. Então, pode ser que alguém, um pai, um filho, um neto, venha ter uma identificação com essa memória que foi excluída. Então, dentro da lei do pertencimento, todo e qualquer espírito, toda e qualquer alma que fez parte da nossa ancestralidade, que fez parte da nossa jornada sistêmica, tem o direito de fazer parte do nosso sistema familiar. A segunda lei, que é a lei da ordem hierárquica, é a lei em que todo aquele que veio antes, ele tem precedência em cima daquele que veio depois. Então, o pai, ele tem direitos acima do filho. A mãe tem direitos acima da filha. Como isso funciona? Isso funciona de uma forma muito simples. O filho, ele tem sempre que estar na posição de filho. O pai tem que sempre estar na posição de pai. A filha tem que estar sempre na posição de filha. E a mãe tem sempre que estar na posição de mãe. Um exemplo disso, um filho que vem de uma família humilde, no qual o pai e a mãe vieram de uma família em que o pai e a mãe não tiveram muito estudo e não foram profissionalmente bem realizados. Se esse filho se dedica, se esse filho estuda e ele consegue um cargo, consegue uma liderança, consegue um trabalho, uma profissão que seja uma profissão de realização, e se esse filho, por acaso, começa a ajudar nessa família, ajudar os pais, né? Dependendo de como ele faz isso, né? E dependendo de como é essa relação dele, a forma com que ele ajuda, se o amor é o que predomina, tudo bem. Mas se no momento em que ele começa a ajudar e ele começa a tomar a frente do pai, tomando decisões dentro da casa, como se ele fosse o grande dono da casa,
isentando e abafando a imagem do pai e da mãe, principalmente a do pai, no caso do homem, ele está alterando a ordem hierárquica dele. O que isso pode ocasionar? Uma série de coisas. Ele pode começar a criar vários tipos de emaranhamento no caminho dele que pode trazer para ele vários obstáculos na vida profissional mesmo, na saúde, na vida afetiva. E ele começa ali a ficar com uma dívida com aquele pai, que na verdade tem que ser honrado, tem que ser respeitado, e no momento em que ele usa o poder que ele tem, por ele ter uma profissão mais remunerada, por ele ter encontrado um equilíbrio financeiro maior do que o do pai, se nesse momento ele se sobrepõe, mesmo que seja de forma inconsciente, tá, gente? Não precisa ser aquele filho arrogante, aquele filho que entra na casa dos pais, metendo o dedo na cara dos pais, não. Às vezes é aquele filho que vira pai e que aí toma conta do pai e da mãe, se ausenta de qualquer coisa que seja relacionada à vida dele e ele passa a viver a vida dos pais ali com muita intensidade. Isso também é uma alteração de ordem, tá? Não necessariamente a alteração de ordem nesse caso vem por uma arrogância explícita, né? Às vezes é uma coisa inconsciente, às vezes a pessoa ela altera a ordem dela por ela achar que está fazendo certo e nem sempre ela está fazendo a coisa da maneira correta, né? Então essa seria a segunda ordem, a segunda lei, não alterar a hierarquia e a ordem do sistema familiar. Quem veio antes tem que ter o respeito de ter vindo antes, e quem vem depois tem que se colocar no seu lugar de ter vindo depois. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, é a lei na qual a gente observa que tudo aquilo que a gente dá tem que ser aquilo que a gente vai receber. Se você começa a dar demais e não receber, ou dar demais e receber menos, alguma coisa está errada no equilíbrio dessa história. Então, isso serve muito para pessoas que viram a noite trabalhando e vivem reclamando que a remuneração não é boa, que não combina o excesso de trabalho com o que ela ganha, pessoas que vivem se doando muito para o seu trabalho e não são felizes, né? Porque muitas vezes estão ali precisando, né? E nesse momento em que elas vivem para o trabalho e elas não têm uma boa remuneração, elas estão dando mais e estão recebendo menos. Então elas estão alterando a ordem delas de alguma forma, né? Estão alterando essa ordem do equilíbrio de alguma forma. E pessoas também em relacionamentos, acontece muitas vezes nos relacionamentos no qual uma pessoa entra se doando muito e esperando que o outro dê tudo aquilo que foi oferecido de volta. E às vezes a outra pessoa dá o que pode, né? Porque a gente só dá o que tem. O que a gente não tem, a gente não dá. E muitas pessoas ficam na expectativa de que o outro dê a altura. E dentro dessa lei, o que importa é, se você está dando demais e recebendo de menos, reformule a forma de você dar. Seja atenção para o trabalho, seja atenção para o marido, seja atenção para a família, seja atenção para os filhos. Tudo que você vai fazer e que vai representar a doação da sua energia, a intensidade da sua energia, tem que ser colocado num plano de equilíbrio. Se você está doando demais e está recebendo de menos, você vai ficar em desequilíbrio e isso vai trazer algum tipo de transtorno para a sua vida. Então, o interessante é trabalhar esse equilíbrio de uma maneira em que seja observado. Bom, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu já percebi que eu dou muita atenção e a pessoa é indiferente a mim, então eu vou começar a ter momentos de indiferença também. Caso isso não funcione, para corrigir a relação, então eu estou talvez vivendo um relacionamento errado, né? Porque a gente às vezes espera muito de uma pessoa que talvez não seja a pessoa ideal para a gente. No momento que a gente encontra a pessoa ideal, a gente fala, não, agora eu sei que eu estou dando e recebendo na mesma proporção. E aí o relacionamento fica em equilíbrio. Então essas são as 3 leis que envolvem a ordem do amor. Dentro da constelação familiar, gente, o que é mais interessante é que a gente aprende a não julgar, né? A gente
aprende a não julgar o que leva uma pessoa a errar, o que leva uma pessoa a não acertar, o que leva uma pessoa a não querer fazer o correto. Cada um é responsável pela sua história e pelo seu caminho. Quando você senta para fazer uma constelação familiar, você senta para tirar os emaranhados que vêm de antepassados seus, de histórias que ficaram mal resolvidas, que têm uma ligação com a estrutura da sua família, com o sistema familiar no qual você está envolvido. E no momento em que você descobre e desata esses nós, a vida ela começa a ter uma leveza maior. Agora, lembrando sempre que a constelação familiar, assim como qualquer outra técnica terapêutica, ela tem que ter uma participação muito grande da pessoa que está sendo constelada. Então, quem quer constelar é porque quer transformar, é porque quer modificar e é porque quer descobrir aonde está o nó do seu caminho. Então, deixo um convite para quem quiser conhecer o trabalho de constelação familiar, curte a página, se inscreve no canal, vai lá no Facebook, vê direitinho os textos que tem sobre constelação familiar e entra em contato com a gente. Você vai ser muito bem recebido e qualquer dúvida é só deixar o e-mail, deixar o telefone que a gente entra em contato. Um grande abraço e arro!